Sou privilegiado para estar aqui, apresentar para vocês. Obrigado pelo convite. Emerson, meu irmão, que eu conheço virtualmente já por alguns anos, não teve o privilégio ainda de conhecer pessoalmente. E foi perguntado se eu podia trazer uma mensagem. Eu tenho 7 filhos, nós fazemos educação domiciliar, nós acreditamos na importância deste movimento e deste ênfase no Brasil. Nós somos muito gratos a Deus por vocês que estão envolvidos com isso. Creio que é um ênfase, um descobrimento muito importante para esta nação. Nós também acreditamos que a educação cristã tradicional na escola também é importante. Que nossa educação seja guiada pela palavra de Deus e que o rei de nossa educação seja nosso Senhor Jesus Cristo sobre todas as áreas. Então, nesta noite, queria falar sobre alguns aspectos de uma visão bíblica reformada sobre educação, tá? Por esta razão, nós devemos também aprofundar na visão de uma cosmovisão bíblica. Tudo que vai ser ensinado para nossos filhos vai ser ensinado sobre uma metafísica. Vamos usar essa palavra difícil no primeiro momento aqui. Na verdade, tudo que vai ser analisado, estudado na educação humana vai ser estudado debaixo de uma perspectiva metafísica. Quer dizer, qual é a visão do tempo e espaço que você está utilizando na sua educação? Talvez é uma das perguntas mais básicas que nós podemos perguntar. E no final, no análise, só tem 2 opções. Ou você vai estudar toda a criação debaixo da autoridade de Deus, da palavra dele, do Evangelho de Jesus Cristo. Isto vai te nortear sobre todos os seus estudos, ou você só tem mais de uma outra opção. Você vai ser norteado e guiado pelo homem, pela criatura. Só tem, em última análise, então, em cima de tudo, sobre nossos estudos, o rei do universo ou o homem como reizinho, tentando decifrar, entender o mundo criado por Deus por conta própria, sem Deus. Isso nós acreditamos é um absurdo, é uma heresia, é um tipo de idolatria, porque nós acreditamos que podemos estudar a natureza que Deus criou sem a presença dele, sem ser dependente dele. E olha, a maioria das instituições educacionais ao redor do mundo hoje, eles são guiados por esta visão secularizada, onde o homem é o base de tudo. A interpretação da realidade, dos fatos do mundo, isso é feito meramente por homem, sem oração, sem a Bíblia, sem o Espírito Santo, sem o Criador dos céus e a terra estando presente em nossas mentes enquanto nós estamos estudando toda a realidade. Então, essas são nossas 2 opções. Quem reina em sua filosofia educacional? Quem é que reina ali? Vamos falar sobre uma cosmovisão cristã rapidamente. Nós temos alguns elementos, nós claramente não vamos poder falar sobre todos os elementos de uma cosmovisão cristã, mas rapidamente nós temos, por exemplo, a criação. Nós temos, talvez, um dos conceitos mais básicos para entender sobre a vida humana é nossa visão sobre história. História. Aonde é que tudo começou? E aonde é que isso tudo está indo? A Bíblia revela uma história do mundo. No início, Deus criou os céus e a terra. Então, Gênesis 1:1 vai ser muito importante para esta palestra e sobre nossa visão sobre a educação como um todo. Porque o Criador ali, ele está nos informando, criaturas dele,
filhos dele, ele está nos informando sobre a realidade deste mundo. No começo, houve um começo. E antes deste começo, existia Deus para todo sempre. Mas ele inicia a criação. A essa criação que acontece em Gênesis capítulo 3, houve uma queda. Agora, na visão reformada, a queda é muito forte. A queda ele impacta todas as áreas da vida humana. A queda desnorteou o ser humano em todas as áreas da vida, sem uma área que ficou em pé depois da queda. Todas as áreas se tornaram impactadas pela queda. E este ponto vai ser muito importante daqui a pouco, quando nós vamos analisar alguns filósofos, até cristãos, que diziam que, cristãos, usando a palavra mais ampla, né? Dentro do cristianismo mais amplo, alguns homens falaram que a queda não foi tão completa assim. Eles diziam que, na verdade, a razão humana ficou de pé, ficou boa, ficou sem tocado pela queda. A parte religiosa, tudo bem, isso caiu, isso está danificado, mas a razão humana sobre as coisas naturais está tudo bem, tudo legítimo. Então, por isso nós temos uma divisão nesta área, nesta perspectiva. Mas nós, como pessoas reformadas, acreditamos numa queda completa, total depravação. Mas nós estamos ensinados numa cosmovisão cristã bíblica, história, criação, queda, redenção, esperança. E todos os seres humanos, em qualquer parte do mundo, eles estão conectados com essa história. Então, isso já é um tema muito grande em termos de educação, não é? Toda escola tem uma disciplina chamada História. E você vai estudar história e todos os personagens históricos debaixo da palavra de Deus, né? Sua vida individual também se encaixa. Todos os presidentes, reis da história, eles se encaixam na visão bíblica. Criação, queda e redenção. Que não tem outra história. Essa é a história bíblica que Deus revelou para o ser humano. Qual outro tipo de história nós temos? E assim, né? Eu vou brincar um pouco com isso, porque é absurdo. A Bíblia até chama isso de absurdo. Outra opção seria, assim, né? 270 milhões de anos atrás, apareceu um germe. Não é de nada, apareceu de onde? Aí, isso é mistério, tá? Por isso, meus irmãos, isso tudo é baseado em fé. Outra cosmovisão secular, ateu, humanista, baseado em nossas religiões, eles também baseiam tudo em fé. Ok? Fé, não em Deus, não na Bíblia, mas fé, literalmente, em nada. No irracional. A história deles começa por ali, com nada, misteriosamente aconteceu uma explosão, um germe ali, aí ao longo dos tempos ele foi desenvolvendo e toda a história é guiada por este caos, por este acidente. E essa é a base da história em termos de educação secular. Isso que reina nas universidades, irmãos. Isso que reina nas escolas públicas. Nós temos na cosmovisão, além da história, nós temos outros assuntos importantes, né, como metafísica, nós já temos falado sobre isso, ontologia, a realidade do ser, o que é o ser? O que é isso? Metafísica, né, mais uma vez, o que é real, em última análise. Nós temos epistemologia, por exemplo, como você entende qualquer coisa. Será que entendimento e compreensão de algo é possível? Essas são questões epistemológicas, debaixo dessa categoria chamada epistemologia. Você tem uma outra categoria importante, ética. O que é certo e o que é errado. Na cosmovisão bíblica, Deus é certo. A palavra dele é certo.
O padrão é a lei de Deus. O padrão é Jesus Cristo, a vida perfeita. Quando ele andou aqui na terra, a vida que ele viveu era a vida perfeita para um ser humano. Que ele é Deus e homem. Ele viveu a lei do Senhor em todos os sentidos. Então, a lei do Senhor, assim diz o Senhor, este é nosso padrão perfeito de ética. Agora, na visão secular, onde nós viemos de nada, lembra? Nós viemos de nada, o que é certo naquela visão é subjetiva. Todos os homens decidem para você mesmo, todas as sociedades, caos reina na área de ética. Por isso, irmãos, nós estamos, depois de séculos e séculos de educação moderna, nós estamos discutindo seriamente no Ocidente, né? Nós estamos estudando seriamente o que é um menino e o que é uma menina. Aonde é que essa educação moderna, secularizada, levou a gente? Para uma burrice total. O que é certo? Não sabemos. Não, sexo com homem, será que está errado? De acordo com aquele germe crescido, nascido de nada, milhões de anos atrás. Nós não sabemos o que é certo. Talvez está bom. Então, nossa ética é totalmente sem fundamento e base quando nós estamos sendo norteados pela palavra do homem e não pela palavra de Deus. Então, estou querendo conectar todas as áreas de educação em termos de cosmovisão cristã. Nós podemos falar sobre outras áreas, por exemplo, como antropologia, quem é o ser humano. É um tema muito importante para a educação saber, né? Se o professor não sabe quem é o ser humano, ele não sabe quem ele é, ele não sabe quem é o estudante. Ele não sabe os propósitos finais para o ser humano. A Bíblia revela tudo isso. Então, tem duas antropologias. Um que é guiado pela visão secular humanista, baseado no intelecto do homem só, e outro guiado pela palavra de Deus, que é o homem criado na imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26 a 28. Nascido para ser um vice-regente de Deus na terra, cuidando, tendo domínio, tendo filhos, procriação para a glória de Deus. O sistema educacional será construído sobre uma base fundamental. Esta base fundamental é o que é real. Em última análise, este universo, eu faço parte, vocês fazem parte do universo criado. E este universo, ele foi criado ou não? Ele meramente explodiu de nada. Ou ele foi criado intencionalmente com um ser intelectual, pessoal, desenvolvendo, criando tudo? Essa é uma grande pergunta. Então, esta compreensão de Deus, fé, adoração, está em contato com todas as áreas de educação. Se você acredita pela fé num universo que foi criado por nada, isto é uma fé. Acredita comigo ou não? Compreende como isso é uma fé? Você não tem dados científicos, você não estava lá, você não viu isso. Isso é uma pressuposição. Nós viemos de nada, do nada. Isso é uma fé. Então, e você vai educar de acordo com aquela fé, ou você tem uma fé no Deus quem é pessoal e que fala. Ele revela. Ele tem essa capacidade de comunicar com os seres humanos. E ele fez isso. Na palavra, ele fez isso até na criação, os céus proclamam a glória de Deus. Ele está falando conosco todos os dias que nós temos vida, nós temos uma consciência. Isso mostra a presença e o poder e o ser de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Então, religião ou fé, adoração está em contato com todos os aspectos da educação. Sua visão de Deus e da realidade última é o ponto fundamental em sua filosofia educacional, que basicamente determina todo o resto. Seu ponto de partida, fé em nada, fé em Deus,
fé na palavra do homem versus fé na palavra de Deus, isso vai basicamente guiar todos os aspectos da educação. Ok, então estas são as perguntas. Você começa com Deus ou com o homem? Com o que a Bíblia... uma boa pergunta. A Bíblia inicia aonde? No começo, Deus criou os céus e a terra. Nossa visão educacional de todas as coisas deve também começar aonde a Bíblia começa. Você aceita Gênesis 1? Ou você submete Deus à análise racional do homem? Só tem essas duas opções. Deus vai dizer quem Ele é e como as coisas são. O homem vai dizer para Deus o que Ele pode ser. Mas quando isso acontece, isso é uma inversão total de religião. Agora, o homem se tornou Deus. Ele julga a palavra e ele decide se Deus pode existir ou não, baseado na razão humana. Isso pode ser, eu tenho perguntado ao meu irmão para me ajudar, a ideia de metafísica, verbalmente nós temos tentado falar sobre isso, mas este visual talvez vai te ajudar. Só lembra duas esferas, tá? Educação cristã começa com este visual, que é uma interpretação visual de Gênesis 1:1. No começo, Deus criou os céus e a terra. Isso é o universo. Isto é Deus. Deus tem contato com o universo dele porque ele é um ser pessoal. Ele é um Deus de amor. Então, até apesar da queda, o homem caiu. O universo está sofrendo por causa desta queda moral dos primeiros homens, que eram os reis do universo, né, debaixo da autoridade de Deus. Então, o universo ficou atrapalhado até os dias de hoje. O corpo humano também, tá? Nós vamos todos morrer por causa da queda, da rebeldia. Por causa da idolatria dos primeiros homens e de todo o ser humano que veio depois desses primeiros homens. Mas, por causa do amor de Deus, ele entra em ação e ele tem um relacionamento com este mundo através do pacto, através da promessa, através do semente prometido, através de Cristo. Vamos lá, um pouco mais então. Tentando entender um pouco dessas bases filosóficas cristãs e nossa visão. Em primeiro lugar, você tem aqui uma metafísica cristã e sua visão educacional. Se você é um cristão e bíblico reformado, você deve estar tentando educar de acordo com esta visão bíblica. Deus tem um relacionamento com todos os aspectos do universo dele. Quer dizer, nenhum ponto deste universo deve ser estudado fora ou longe da presença de Deus. O homem que está interpretando cada facete deste universo deve fazer isso em submissão a Deus, em oração, analisando a palavra orientador de Deus sobre todas as áreas. A Bíblia ensina, agora nós vamos falar um pouco sobre antropologia. A Bíblia ensina que a base do ser humano é o quê? Provérbios 4:23, né? É o coração, ok? O coração é o centro de controle para a vida humana. Então vamos desenhar, né, aquele figura, né, comum, um coraçãozinho, certo? Mas o que é importante para nós entender sobre educação é que o coração, ele é o centro de controle de todas as outras áreas da vida humana. Jesus ensina isso em Marcos 7, Mateus 12. Até nossos comportamentos, eles fluem, eles saem do coração do ser humano. No coração, nós temos, o coração do ser humano é desejos. Nós não temos tempo para provar isso biblicamente, mas você pode ver
a maneira que os autores da Bíblia usam esta palavra, você vai achar todas essas significativas nesta palavra coração. Crença, pensamentos, consciência, vontade, desejos, sonhos, razões, lógica. Isso tudo acontece no coração. Emoções estão também ali. Então, isso não é meramente o cristão que é guiado por esta verdade. Todos os homens devem entender que o homem é controlado pelo seu coração e o coração é um complexo de todas essas ideias. É uma coisa só. Vontade, desejos, pensamentos, razões. Tem muitas maneiras de dizer a mesma coisa, coração. É o homem interior, é a parte invisível do ser humano. Agora, se você é controlado por uma visão materialista, ateu, ou talvez de um outro tipo de cosmos, você vai ter outra interpretação de quem é o ser humano. Tá? Mas isso tem guiado a visão bíblica, claro, porque está na Bíblia. Então, o homem é um ser espiritual. Eu vou escrever por causa de tempo, tá? Vamos só começar assim. Um ser espiritual. O coração. Todo mundo concorda com a espiritualidade tem a ver com o coração. Concorda comigo? A fé está ali. E ele também é um ser... Quem é o homem? Ele também é um ser, volativa. Pessoa que decide. Ele é um ser emocional. Que mais? A gente tem corpos? Sim. Corpo. Que mais? Ele é um ser racional? O ser humano, ele tem pensamentos e razão? Sim. Vamos lá. Razão. Tem muito a ver com a educação, razão, né? Ele é um ser relacional? Vivemos em famílias, relacional. Mas note que todas essas áreas estão conectadas com isso. Todas as camadas, o centro é o coração. Fé. Isso guia todas as outras áreas e está em relacionamento e conexão com todas as áreas. Por que isso é importante? Religião, fé e ciência, estudo das coisas, nós usamos nosso intelecto para fazer estudos. Nós usamos nossa razão, lógica, matemática para estudar a natureza. Concorda? Agora, esta lógica está conectada com o quê? O coração. Está vendo a conexão? Então, não existe essa tal neutralidade nos estudos científicos. Todos os estudos, aspectos da criação, debaixo de um poder, de uma fé. Ou em Deus, da Bíblia, ou em algum ídolo. Por exemplo, o ser humano como autoridade máxima. Ok, então, mas esse foi o ponto aqui. Religião e ciência andam de mão dadas. O mundo moderno tentou desconectar o que deveria andar junto. Desconectou. A maioria dos estudantes aqui, eu imagino, estudou na escola pública. Por favor, levanta a sua mão, que se você estudou na escola pública, 85% aqui, nesta escola de tecnologia e teologia, a base deles, o que eles ouviram para 12 anos foram que você pode estudar esse mundo sem Deus. Eles foram ensinados debaixo do suposto neutralidade. Não, nessas áreas do estudo naturais, é neutro. Não precisamos de fé e de religião. E claro que as escolas estaduais devem ser neutras, no que diz respeito à educação. Mas nós estamos vendo que isso é impossível ser neutro. Não podemos ser neutro. Ou você vai servir a Jesus Cristo, ou você vai servir aos ídolos. Jesus explica isso. Não tem neutralidade. Ou você vai servir Baal, ou você vai servir Javé. Tem duas opções. Deus é rei, o homem é rei. E sua educação vai ser dominada por estas duas
opções. Agora, eu creio que é importante nós entendermos por que é que religião foi desconectado de educação. Então, nós vamos fazer uma breve jornada histórica em termos da filosofia moderna para entender o que aconteceu. Por que a educação se separou de religião? Porque o Estado laico, né? Então, o governo, ele cria escolas que também tem que ser neutro. E todo mundo, não, beleza, tá bom, é assim mesmo, tal. Nós nascemos dentro desse sistema, porque ele reina por já muito tempo na maioria dos países ocidentais. E claramente nós não podemos dizer tudo que tem a ver com esse assunto, mas eu espero que o estudo de pelo menos uma ou duas figuras rapidamente vai ajudar a gente a entender por que houve essa separação. Vamos lá. Nós já temos falado que só existem dois fundamentos possíveis, fundamentos filosóficos possíveis para guiar nossa visão de educação. Só tem dois pontos de partidas diferentes. Vamos resumir. Deus criou o mundo, outra, só um universo existe. Isso é uma divisão muito grande. Essas duas são fés. Fé em Deus, Gênesis 1, fé em um universo que existe de nada. É fé no irracional. É razão baseada no irracional. Literalmente, é isso. Tá? E essas duas cosmovisões vão fazer um ponto de partida para a nossa visão educacional. Um começa com Deus e sua revelação, poder criacional de Deus, a providência, quer dizer, a presença de Deus sobre todas as coisas. Nossa vida, nosso cérebro, nossos átomos estão funcionando hoje porque Deus providencialmente supervisiona todas essas esferas, todos esses aspectos da vida humana. Ele está presente. Ele é o poder sustentador de todas as coisas. Não é o irracional que está sustentando o fluxo sanguinário. Em última análise, é Deus. Claro que Ele usa os meios que Ele criou para fazer aquilo. O coração que bomba. Mas indo para trás de tudo, na última análise, é Deus. E não caos que está sustentando nossas vidas. Então, um começa com Deus, outra posição começa com o homem. O homem como medida de todas as coisas. O homem como padrão. Um começa com Deus e outra começa com ídolos. E claramente existe uma antítese, uma guerra nestes dois pontos de partidas iniciais. Um começa com Deus e a partir daí vem todas as outras áreas que nós estudamos no mundo. Ciência, arte, moralidade ética, história, né? A lei, né? Governos, o judiciário, o que é justiça, todas essas áreas ou vão ser estudados debaixo deste cosmovisão onde Deus existe, ou nós vamos estudar ciência, né? Moralidade, ética, cultura, matemática, lógica, razão, tudo debaixo deste cosmovisão secular. Tinha um homem que começou, né, o base dele é assim. Ele falou, cogito ergo sum. Nós temos falado aqui um pouco sobre, em inglês é René Descartes. Em português é René Descartes, tá? Vocês usam o S, né? René Descartes. Ele lidou muito com essa área de epistemologia, como vocês sabem qualquer coisa. Então, ele desenvolveu um sistema no pensamento dele que era fundamental. O que ele fez? Vamos lá, um pouquinho sobre esta figura. Descartes é o pai da filosofia.
pai da filosofia que surge fora do controle da reforma protestante, quer dizer, fora do controle da Bíblia. Ele é o pai da filosofia moderna sem a palavra de Deus. Tá? E ele entronizou a razão humana como a autoridade suprema em matéria de conhecimento. Razão humana é a autoridade absoluta. A infalibilidade não era mais encontrada na Bíblia, mas na razão humana. Seus seguidores, grandes filósofos como Kant e Hegel depois, seguem os mesmos princípios fundamentais. Qual é a fonte e o fundamento do pensamento incrédulo? Aqueles que não são submissos à palavra de Deus? Razão. Homem, em primeiro lugar. Ok? Essas pessoas podem ser filósofos modernos, eles são chamados humanistas, porque tudo está em volta do homem. Para eles, o padrão final é o próprio homem, não a palavra de Deus, não Deus que fala, mas o homem mesmo, e a razão dele. Então, eles vão deduzir coisas assim. É homem só ele é responsável para desenvolver e para criar um mundo de bênção, de shalom. Ele é responsável para criar, para ele mesmo, o homem ideal. Olha, isso domina nosso sistema educacional. Nós queremos o mundo dos nossos sonhos. E quem é que vai desenvolver esse mundo? Nós, seres humanos, pensadores. Depende de nós. Nós somos os novos criadores de uma nova humanidade. E nós vamos, com nossos esforços, sem a palavra, sem Deus, sem salvação, sem a queda, sem a depravação total, nós sós vamos conduzir um novo caminho. Freud pensou assim, Karl Marx pensou assim, e todos os grandes pensadores modernos que não eram cristãos. Agora, Deus fala na palavra de Deus, Salmo 95:3. O Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Então, o homem pode se considerar um pequeno Deus, mas a Bíblia ensina que Deus é o superpoderoso. Jesus, ainda a Bíblia afirma, é a única fonte de verdadeiro conhecimento e sabedoria. Jesus. Não é isso que a Bíblia afirma? Há duas revelações. Sim, duas revelações. A Bíblia, revelação especial, palavra especial de Deus, e revelação geral, o mundo natural que todos possam observar. Então, por isso é revelação geral, vai para todas as pessoas. Sim, tem duas revelações, mas só tem uma mente examinando estas duas revelações. Eu creio que isso é importante para vocês entenderem. Há duas revelações, mas apenas um tipo de pensamento. Não há dois tipos de pensamento. Um tipo de pensamento para o mundo natural e outro para o mundo celestial. Isso é uma grande divisão que aconteceu na história ocidental e é uma das razões que nós temos uma divisão. E que nós achamos que nós podemos ter uma educação neutra por causa dessas ideias. Uma mente dividida onde a razão humana sobre as coisas naturais é legítimo. Mas a verdade bíblica é que não há um aspecto da mente humana, do coração humano, que seja adequado para o mundo natural e outro para o teológico. Nós não devemos ter uma espécie de esquizofrenia intelectual, uma mente dividida. Mas esta mente dividida tem invadido nossos sistemas educacionais ao redor do mundo, basicamente. Aonde nós acreditamos que a mente humana, a razão humana, ele é legítimo para estudar o mundo. Até, pelo menos os romanos vão dizer, tudo bem, mas você precisa de Deus para as coisas celestiais, para a salvação.
Mas fora daquela área, razão lógica humana é suficiente. Isso não é a visão bíblica. Então, essa figura Descartes, basicamente o sistema dele foi desenvolvido assim. Ele falou assim, olha, eu quero duvidar cada faceta de si mesmo e do mundo. Então ele começou a duvidar tudo que ele podia duvidar, ele duvidava. Mas no final de todas as dúvidas deles, ele percebeu que enquanto eu estou duvidando, eu estou pensando. Isso é inescapável. Penso, logo existe. Cogito ergo sum. Então isso se tornou base, né, do pensamento moderno. E esta razão, então, isso que é importante. A razão tornou-se o princípio fundamental da vida humana. A razão começou a guiar todos os aspectos da vida. Agora, Colossenses 2 diz alguma coisa para nós sobre isto. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Será que o apóstolo Paulo estava pensando sobre os gregos? Quem sabe, né? Aristóteles, Platão e as outras religiões por ali. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Então, mais uma vez, Cristo é a fonte da verdade para o conhecimento bíblico, sagrado, celestial, em termos de salvação e santificação, e também para a ciência. Cristo governa ambas as regiões da vida. Mesmo no jardim do Éden, quando não houve a queda, Adão era dependente do ser de Deus. O ser de Deus tinha que falar, comunicar, expor. Ele não era independente nunca de Deus, autônomo, até na perfeição. Imagine depois da queda. Em todas as áreas nós somos dependentes da palavra de Deus. Então, mais uma vez, há uma mente humana e duas revelações, natural e especial. E Cristo é rei, tanto sobre a salvação, como sobre a criação. A criação é dele. É ele que fez a criação. As árvores, os planetas, a água, o corpo humano, ele quem fez. Agora, depois de figuras como Descartes, e até Thomas Aquino, sim. Depois de homens assim, ciência, matemática, cultura, música, etc., foram arrancadas de uma cosmovisão cristã e foram colocados debaixo de qualquer razão humana. É suficiente, meramente a razão humana, para estudar esses outros aspectos do universo. Então, quer dizer, epistemologia, grandes termos filosóficos, ética, direito, teoria social, antropologia, quem é o ser humano, etc., psicologia, foram desenvolvidos longe da revelação bíblica. E a razão do homem tentou controlar estes aspectos importantes da vida. A razão humana agora no Ocidente está começando a controlar todas essas outras áreas. Não precisa ser submissa a Cristo. Homens como Thomas de Aquino podem ter tido boas intenções, mas eles dividiu o conhecimento humano entre o sagrado e o secular. Dividiu o conhecimento do homem. Tem um aspecto do conhecimento do homem que é sagrado, um outro conhecimento que é meramente secular deste mundo. Isso tem tido consequências drásticas. Ele dividiu a mente humana. Portanto, a educação não estava mais sob o controle da teologia, o rei das ciências. Muitos tempos atrás, a universidade, eles tinham essa perspectiva. Tudo era unificado debaixo da autoridade de Deus, da palavra, do Espírito Santo, da teologia. Tudo bem, da igreja.
Isso era o rei da universidade. Todos os outros aspectos da vida humana eram unificados, por isso o nome universidade. Hoje nós não temos universidade. Nós temos diversidade porque não tem um ponto que unifica todas as áreas de conhecimento humano. Eles meramente ficam de pé sozinhos. E nós estamos tendo caos. Por isso, meninos estão querendo jogar na equipe das mulheres. Meninos. Homens estão querendo jogar na liga feminina. Levou a isso mesmo. Educação insulado fora da padrões da palavra de Deus. E o que acontece com isso, né? Cada vez mais, o mente secularizado, ele começou a crescer, razão, sobre todas as áreas, razão humana suficiente, sobre isso, sobre governo, sobre política, sobre psicologia, sobre sociologia, razão tá bom, sobre lógica, ciência, razão, desenvolvimento de carros e aviões, é totalmente suficiente, meramente com razão humana. E daqui um pouco, fé, Deus, a palavra, se torna tão pequeno. Ele governa sobre quase nada hoje. E razão humana engoliu a fé. E ele é quase irrelevante em nossos dias, em termos da visão secularizada. Isso controla nosso sistema secularizado. Por isso eu queria começar esse palestra com aquele visão do ser humano. Ele é construído sobre um coração que envolve fé. Fé está totalmente ligado com razão e ciência e todas essas outras áreas. Tem uma unidade no ser humano. Uma unidade religiosa. Então é um ser religioso que está estudando ciências, psicologia, sociologia, matemática e todas as outras áreas. É uma interpretação de um coração só que é governado por uma religião. Adoração do Deus verdadeiro ou adoração de qualquer ídolo. Todo cientista é governado por uma dessas ou duas opções. Então, este sistema cartesiano, né, chamado cartesianismo, aquilo que René Descartes inventou, é chamado racionalismo. E esta ideia tem sido extremamente influente no mundo moderno. Isso começou a governar todas as instituições educacionais e até na igreja. Por exemplo, nós tivemos uma divisão em todas as igrejas ao redor do mundo, um século atrás. Uma divisão entre aqueles que queriam ser guiados pela razão humana, esta nova ciência, esta nova visão, baseado em Descartes, cogito ergo sum, razão como autoridade suprema. Então, a razão começou a duvidar. A Bíblia, milagres, ressurreição de Jesus Cristo, o nascimento virginal de Jesus Cristo, tudo isso é duvidado. Então, a Bíblia é duvidado. A igreja dividiu sobre isto. Essa foi a grande batalha na igreja 100 e poucos anos atrás. O princípio reformado é soli Deo glória. Não a glória à razão humana. A verdade de Deus, sua palavra, acima de tudo. Mas agora Descartes tornou-se a ferramenta pela qual a razão ganhou ascendência no mundo moderno. E mais uma vez, o homem e as culturas do Ocidente, por muito tempo, foram controlados pela razão como a autoridade máxima sobre o homem. E assim, a ideia assim, se ligou bem, por exemplo, com o romanismo. Porque eles também acreditam que o Papa, que é um homem, né? Ele é um ser humano, o Papa. Que o Papa e os concílios, que é um grupo de homens, eles quem determinam a autoridade final. É um conceito similar. O princípio reformado luta contra isso. Sola Escritura. Sola Cristo. A palavra de Deus é acima até do razão humana. A reforma ensinou, né, que a palavra de Deus tem que convencer todo ser humano pelo poder do Espírito Santo em seu próprio coração. Sim, é milagroso isso. Nós acreditamos que nós temos um conhecimento milagroso. Nós conhecemos e
firmamos na palavra de Deus porque o Espírito Santo nos convence. Não é Descartes, Platão, Aristóteles, qualquer, né? Não é Bill Gates, não é Elon Musk, não é nem um presidente, não é ninguém. É Deus. Pronto, esse é o princípio reformado. Deus permaneceu como autoridade absoluta na visão reformada e bíblica. E para Descartes e o homem moderno é razão. E estes dois sistemas guiam. E o movimento de homeschooling está, eu espero, tentando recapturar uma visão de educação baseada nos princípios bíblicos reformacionais, criacionais, onde Deus é a autoridade absoluta. Nós temos na ética de seguir a Deus, a lei do Senhor, na nossa visão sobre o homem e etc. Então, o que aconteceu? A ciência, que é controlada pela razão, foi divorciado da teologia, neste pensamento moderno. Isso é uma loucura. Por quê? Como é que o Criador vai ser divorciado da criação dele, que ele criou? Isso é uma loucura tentar fazer isso. Então, nós não podemos entronizar a razão humana como o homem moderno tem feito. Se torna uma razão subjetiva. Isso é muito perigoso. Por que isso é perigoso? Porque qualquer homem muito inteligente, ele pode começar a dominar. Um tal de Hitler. Ele convenceu milhões? Convenceu. Ele convenceu exércitos inteiros que começaram a tentar dominar o mundo. Temos vários pensadores grandes, por exemplo, Marx. Ele odiava a visão bíblica. Ele adorava Satanás, na verdade. Se você estuda profundamente isso, odiava Deus da Bíblia. E construiu um sistema social que, ao passar dos tempos, matou mais de 100 milhões de pessoas. Por quê? Razão autônoma não tem um controle sobre ele. Ele pode fazer o que ele bem quiser. Isso é tremendamente perigoso. Razão debaixo do controle de Deus. Deus diz, não matarás. Deus diz, amarás seu próximo. Quando isso reina, nós temos uma certa paz. Tudo bem, você vai dizer, mas na história nós tivemos os guerras religiosas, irmãos, as guerras religiosas entre os protestantes e os romanos, por exemplo. Sim, era triste, na época eu não sou um historiador, né? Mas certamente tinha muitos problemas com tudo aquilo, muito complexo isso. Mas não compara todos aqueles séculos de guerra com um século, algumas décadas debaixo do controle de razão autônoma. Então isso não é um assunto leviano. As futuras guerras dependem disto. Quem é esse Deus? Quem é que vai controlar a razão? Ninguém? Ou Deus? Deus vai controlar o homem, ou o homem vai controlar a religião? O homem vai controlar Deus. Mas na verdade a Bíblia diz que Cristo é o rei sobre Descartes. Eu quero só destacar mais uma vez a posição reformada bíblica, tá? Solidez ou glória em todas as áreas da vida e por todas as pessoas na terra. A posição reformada começa com o temor do Senhor, que é o berço de conhecimento. Não é isso que Provérbios 1:7 diz? A Bíblia ensina que nós vivemos em Deus, nós movemos em Deus, nós existimos em Deus. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é importante para nós. E na verdade a fé é importante para todos, só que o mundo eles acreditam que eles são controlados por razão, eles não admitem que eles têm fé. Eles têm fé em razão autônoma. Eles têm fé que eles são deuses. Eles são a autoridade absoluta. Mas eles negam esta ideia de fé. Mas biblicamente fé é muito importante. Romanos 1:19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem.
desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos. Eles acharam que eles são sábios, têm muita razão, muito poder intelectual. Mas, na interpretação de Deus, eles são nulos. Então, esta ideia que o homem é muito intelectual, muito suficiente sem Deus, hoje, mais uma vez, nós estamos matando mais de 100 milhões de bebês. Quem é homem? É um gêmeo crescido, pode matar ele. Isso nos lugares mais intelectuais do mundo. Estados Unidos, por exemplo, que tem investido mais de qualquer nação, certamente na história do mundo, em educação. Bilhões e bilhões de dólares na educação em toda a cidade. Estão matando mais de 100 milhões de bebês. Provavelmente mais de todas as guerras mundiais de todos os tempos. Em 50, 60 anos. Isso é onde razão autônoma, sem Deus, razão como Deus, leva a gente para lugares perigosos, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eles podem escrever livros e livros, e na universidade eles fazem isso, mas eles são nulos nos seus próprios raciocínios. Nós não podemos deixar que o sistema educacional seja guiado por razão humana. Razão tem que ser guiada pela palavra de Deus. Aí sim, razão tem seu papel e lugar perfeito. É impossível sem a fé agradar a Deus. Paulo, o servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. É isso que nós queremos na homeschooling, né? Na educação cristã. Pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Estudar todas as áreas da vida humana. O psique do ser humano. Né? Como os movimentos sociais acontecem. Matemática, lógica, razão. Criar coisas, estudar as plantas. Como crescem as coisas. Tudo embaixo da autoridade de Deus, da palavra de Deus. Com oração, com humildade. Tentando glorificar a Deus em todos os nossos estudos. Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. Se eles não falaram desta maneira, jamais verão a alva. Então nós devemos começar com fé em nossa educação. Fé em Deus. Algumas confissões reformadas rapidamente. Sobre a palavra, sobre a autoridade da palavra de Deus. A Escritura tem autoridade não porque a razão permite que assim seja. A Bíblia não tem autoridade porque a razão permitiu isso. Mas porque o Espírito de Deus testifica ao coração humano sobre a verdade da Escritura. O Espírito Santo testifica ao nosso próprio coração sobre a verdade. As confissões reformadas, nós não temos tempo. Você pode ir para a Confissão Belga, artigo 7, a Confissão Belga, artigo 5. Você pode ver para a Confissão de Fé de Westminster, 1.4 e 1.5. Só vou ler 1.5. Contudo, a nossa plena persuasão e a certeza de sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo que, pela palavra e com a palavra, testifica ao nosso coração. O Espírito Santo, ele testifica, ele aprova para nossas almas. Não um pensamento de alguém humano. Não. Esse sempre foi o pensamento reformado. O homem não pode ser o árbitro final da verdade em vez de Deus. Mas o coração pecador, desde o jardim do Éden, ele tem essa tendência natural de almejar, desejar independência de Deus, autonomia. Eu vou fazer a vida do meu jeito.
em vez do jeito de Deus. A Bíblia ensina que o homem está morto em delitos, em pecados. Ele tem um coração perdido e caído e precisa de regeneração. Agora, como ele pode estar morto em pecado, mas ao mesmo tempo ser o mestre perfeito da razão? Está entendendo a incongruência disto? Isso é um pensamento estranho. Ele está totalmente depravado, mas nessa área da razão, ele se torna o poder absoluto. Ele tem plena autoridade para raciocinar. Quando ele é um homem caído, isso não é consistente com a visão bíblica. Mas Descartes, Roma, ensina, sim, que o homem é espiritualmente talvez dependente de Deus, mas nas coisas naturais o homem é bom. Ele é um bom rei. Ali sim, ele é suficiente. Mas essa divisão não existe no ser humano. Deus controla todos os aspectos do ser humano, tá? Então a Bíblia une coração e razão. Vamos pular um pouco mais para terminar aqui. Eu sei que o tempo está passando rapidamente. Eu gostei das palavras de pastor Rodemaker, que falou assim: a palavra, sem mim nada podeis fazer. As palavras de Cristo. A palavra, sem mim nada podeis fazer, também é verdadeiro na vida natural. Nós não podemos fazer nada sem Deus. A ciência e a filosofia também recebem em Cristo a chave de verdade e precisam da luz do Espírito Santo. Sem razão, precisa da chave do Espírito Santo. Verdades soltas e incoerentes, estudos de assuntos isolados, dados corretos e inferências lógicas ainda não garantem conhecimento puro. Não podemos fazer ciência da maneira correta a parte da palavra de Deus. Então, na educação cristã domiciliar, nós queremos estudar tudo submisso a Cristo. Então, podemos ser hostil ao Criador, odiar Ele, negar Ele, achar que Ele é insignificante e estudar a criação dele e ter a bênção de criar coisas reais, verdadeiras, puras, belas, artes belas, que vão construir, abençoar, trazer harmonia e paz e shalom. Você não pode fazer nada em qualquer área sem a bênção de Deus. Isso quer dizer que todo fato que é estudado, ele tem que estar conectado com algo. No mundo secular, cada fato que é estudado, as árvores, química, antropologia, psicologia, todo fato que é estudado está conectado com nada na visão secular. Isso não tem uma coerência, é um fato solto no ar, solto no caos, no abismo. A visão bíblica é que cada aspecto está conectado com o Criador e com a final da história em Cristo, só lhe deu glória. Então nós devemos estudar todo fato com essa perspectiva, até os fatos naturais deste mundo. Os fatos naturais devem ser estudados com humildade e devem ser submissa à revelação verbal de Deus, a Bíblia. A Bíblia é verdade para o cientista, para o filósofo e para o teólogo. É a mesma verdade sobre todos. Os centros educacionais, então, não devem se tornar os nutridores da incredulidade. A maioria dos estudantes aqui estudaram numa escola estadual. E eles ensinaram matemática sem oração. Concorda comigo? Estudaram lógica, razão, antropologia, sem teologia dando seu palpite. Verdade? Sem Deus. Eles estão nutrindo incredulidade. Deus não é relevante, Ele não é importante para a nossa visão de educação. O poder da palavra, quer dizer, palavras, gramática, literatura, o poder da palavra deve ser dedicado a Cristo. A música deve louvar o Criador.
O pincel deve fazer imagens que glorificam a Deus. O canal de notícias, o jornal, deve declarar honestamente a glória de Deus. Os legisladores, o presidente, os legisladores, prefeitos, né? Reis, existem reis ainda no mundo, né? Todos eles devem servir ao verdadeiro rei. A ciência deve dobrar os joelhos ao Criador. Será que a percepção sensorial, razão, né? Aquilo que nós tocamos, sentimos, vimos, que isso é o poder absoluto? Será que é? Ou será que há questões que estão muito além do alcance do intelecto? Por exemplo, qual é a natureza do pensamento? Tenta tocar naquilo. Aí se pergunta. Tenta ver, enxergar com seus olhos a resposta desta pergunta. Qual é a natureza do pensamento? Você tem que saber deduzir isso pela teologia, pela fé. Fé em Deus ou fé em nada. Agora, irmãos, os sistemas educacionais, eles não querem tocar nesses assuntos, não. Por isso, nossos filhos, por favor, nós precisamos treinar eles numa apologética profunda. Para que quando eles entrem na universidade, eles não vão ser corrompidos com esses professores, que não têm respostas para esse tipo de pergunta, nem um pouco de resposta. Por exemplo, qual é o padrão da verdade? Isso pode ser cientificamente deduzido? Claro que não. Porque a dedução científica, até esse sistema, tem que ser analisado. Por quem? Qual a autoridade sobre este sistema? Que mais? Como sabemos sobre Deus e sobre nós mesmos? A ciência não, ele não tem resposta. Em cada uma desses tipos de perguntas, entramos em contato com teologia. Perguntas básicas. Quem nós somos? Aonde é que nós estamos indo? Qual é a natureza da realidade? Isso é teologia, isso é filosofia e tem que ser guiado por teologia. Quem é o homem? Qual é o seu propósito? Uma criança cristã, seus filhos de 2 anos devem ter a resposta. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e regozijá-lo por todo sempre. O PhD no Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, não sabe qual é o fim principal do homem. Está vendo a desvantagem de razão autônomo? Você se torna um bebê intelectual, nulos nos seus próprios raciocínios. Escreve palavras e palavras sem utilidade. Mas, infelizmente, muitos de nós adoramos, nos respeitamos, nós achamos que ali, no razão autônomo, nós vamos achar o caminho. Por isso, nós temos investido milhares de dólares e horas para que meu filho possa passar no Enem. E pode entrar debaixo dos teóricos mais absurdos para engolir toda aquela racionalidade nulo. Por quê? Não, porque nós queremos dinheiro. Porque funciona. Para quê? Funciona para ganhar dinheiro. E que mais? Vai ser uma bênção? Não. Aqueles homens, eles não sabem qual é o objetivo da história humana. Eles têm PhD na história e eles não sabem qual é o fim da história, o início da história. A razão humana sozinho desmorona sob a pressão de tentar responder a essas perguntas sem a revelação. Essas perguntas precisam de teologia para responder. É Deus quem sabe. Então, essa suposta neutralidade tem que ser erradicada da nossa visão. Porque senão a incompetência segue logo em seguida. Então, irmãos, nós temos o privilégio, a educação cristã, a educação domiciliar cristã, bíblica, né? Nós temos só 2 opções em termos de educação. Nós vamos educar sobre uma visão caótica da realidade. E se nós vamos fazer isso, nós vamos saber muito pouco sobre a vida humana. Ou nós vamos basear nossa educação, nosso sistema de educação, todas as partes, sobre o Deus Criador pessoal. Neste fundamento. Aí sim, nós vamos conhecer Deus e homem. E o que o homem deve se tornar.
para a glória de Deus. A fonte da verdade é sempre Cristo, o Filho de Deus que revela o Pai ao homem. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Cristo supera Descartes e todos eles combinados. Vamos servir a Ele em nossa educação.